Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de imagem da mama. Nesse curso, nosso objetivo vai ser discutir aspectos práticos relacionados aos métodos de diagnóstico por imagem que são utilizados para avaliação das mamas, desde suas indicações, como o exame é realizado, os principais achados e como interpretar esses resultados. Então essa primeira aula é uma aula introdutória que a gente vai dar uma visão geral de tudo aquilo que a gente vai elaborar com mais detalhe durante o curso. Vamos lá. Bom, a gente sabe que o câncer de mama ele é a neoplasia mais frequente em mulheres no mundo inteiro. No Brasil, o INCA estimou para o ano de 2016 cerca de 58 mil novos casos da doença. E no Brasil já é a principal causa de morte por câncer também entre as mulheres, passando inclusive do câncer de pulmão. Então a gente vê a importância dessa doença. E isso tudo se deve a uma falha em a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, já que o diagnóstico precoce é a forma mais efetiva da gente conseguir tratar corretamente os pacientes com câncer de mama e com isso reduzir a sua mortalidade. E aí que os métodos de diagnóstico por imagem têm sua principal importância. O grande problema é que o câncer de mama é uma doença que é muito heterogênea. Ela tem várias formas de apresentação clínicas diferentes e por isso é importante a gente conhecer todos esses aspectos relacionados. Os métodos de imagem eles têm um papel fundamental no manejo dos pacientes com câncer de mama. Isso vai desde o rastreamento, que é a avaliação dos pacientes assintomáticos para a pesquisa de lesões não palpáveis ou lesões que estão naquela fase pré-clínica, que é justamente onde a gente quer tentar dar esse diagnóstico. O próprio diagnóstico, seja em pacientes que tenham sintomas clínicos ou pacientes que tenham alguma alteração nos exames de rastreamento. Também para a realização de procedimentos guiados que permitem a coleta de material para o estudo histológico e histopatológico. O estadiamento, quando você já tem um diagnóstico de câncer, os métodos de imagem são importantes para você estadiar, ver o tamanho daquele tumor, planejar a cirurgia, o tratamento e também avaliar a presença de linfonodos comprometidos ou outras lesões. A avaliação de resposta terapêutica, por exemplo, em pacientes que são submetidos à quimioterapia neoadjuvante, que é cada vez mais comum. Depois, os métodos de imagem são úteis para avaliar se aquele tumor respondeu ou não. Prosseguimento após o tratamento e pesquisa de recidiva de recorrência dessa doença. São vários os métodos de imagem que a gente pode utilizar nesse contexto. Os mais comuns são a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética, que são os que a gente vai comentar mais ao longo do curso. Mas existem também outros métodos que vêm sendo cada vez mais utilizados. Por exemplo, a tomossíntese é um método novo, que a tendência é que ele seja cada vez mais utilizado. Além de outros que têm indicações específicas no caso de avaliação da mama, como a tomografia computadorizada ou exames de medicina nuclear, como a cintilografia mamária e o PET-CT. Primeiro falando da mamografia, a mamografia é o principal método utilizado para avaliação da imagem da mama. Ela é até hoje, é um método de escolha para o rastreamento populacional do câncer de mama. Isso acontece porque a mamografia é o único método que conseguiu demonstrar uma redução da mortalidade pelo câncer de mama. Essa redução da mortalidade em torno de 20 a 35% nas pacientes entre 50 e 70 anos que fazem o rastreamento anual para o câncer de mama com a mamografia. Hoje em dia questiona-se muito qual desse percentual realmente se deve ao diagnóstico precoce pela mamografia e qual pode ser por conta do tratamento, mas ninguém questiona que a mamografia é o único método capaz de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama com rastreamento populacional. Uma das grandes vantagens da mamografia é a capacidade de identificar microcalcificações, que a gente vai ver isso em detalhe numa das próximas aulas, mas as microcalcificações elas só são avaliadas pela mamografia e muitas vezes elas são a única manifestação inicial do câncer. Por isso que é importante a gente estudar bem esse achado. E uma das limitações, a principal talvez limitação da mamografia é a sensibilidade do método, que é bastante variável, depende de vários fatores, como a idade do paciente, a densidade da mama, o uso de reposição hormonal, alterações pós-operatórias, além da qualidade da imagem e da experiência do radiologista que está avaliando. Por exemplo, aqui a gente vê essa é uma mama bem densa e essa é uma mama já pouco densa. Então é muito mais fácil a gente identificar uma lesão que apareça aqui nessa mama do que uma lesão que apareça aqui nessa mama que pode se misturar com o resto do tecido em volta. Bom, a ultrassonografia geralmente ela é utilizada como método de avaliação complementar de alterações identificadas na mamografia.
principalmente na diferenciação entre cistos, que aparece aqui como uma lesão anecoica, um nódulo com características benignas ou um nódulo com características suspeitas. Então, se a gente vê um nódulo na mamografia, geralmente a primeira coisa que a gente faz é fazer um ultrassom para identificar a característica correta daquela lesão. A ultrassom, também pode ser usado para rastreamento, principalmente pacientes com mamas densas ou pacientes jovens, que são aqueles casos em que eu comentei que a mamografia tem uma sensibilidade menor. Existem inúmeros trabalhos já comprovando que com o ultrassom associado à mamografia você consegue identificar mais casos de câncer nessa população. No entanto, ele não é indicado para rastreamento populacional porque ele não conseguiu demonstrar uma redução efetiva na mortalidade a nível populacional. Mas a nível individual, a gente tem um benefício já bem comprovado do ultrassom. E a principal limitação do ultrassom é que ele é um método que é muito equipamento e examinador dependente. A gente vai falar mais disso quando a gente falar na aula de ultrassom. A ressonância magnética é um método mais novo, mas que vem sendo cada vez mais utilizado para os pacientes com câncer de mama. A principal vantagem da ressonância é a sua alta sensibilidade. É o método que tem maior sensibilidade para o diagnóstico de câncer de mama. Isso se deve à sua capacidade de avaliar, além dos aspectos morfológicos, ou seja, das características morfológicas da lesão, que é o que a gente já vê com a mamografia e ultrassom, ela tem também a possibilidade de fazer uma avaliação funcional, principalmente através do uso do contraste endovenoso e para a gente ver qual é a vascularização dos tecidos mamários e dessas lesões, o padrão de realce dessas lesões, como a gente vai ver. Então isso foi o que acrescentou bastante na ressonância. A gente vê como é fácil aqui identificar uma lesão na ressonância, né? Aqui você vê uma lesão, aqui é uma paciente com prótese, vê uma lesão, aqui é uma paciente, uma lesão na mama esquerda. Então, com essa característica do realce, como a maioria dos tumores malignos tem uma captação maior de contraste do que o parênquima mamário normal, fica bem fácil de identificar essas lesões na ressonância, como a gente também vai ver em maior detalhe. E a principal limitação da ressonância, na verdade, é o seu custo e a disponibilidade. Ainda é um método menos acessível, por ser mais caro, um exame mais demorado do que os outros. Bom, então agora para finalizar essa aula introdutória, a gente não tem como falar de imagem da mama e não falar do BIRADS. BIRADS, então do inglês a sigla significa Breast Imaging Report and Data System. O BIRADS foi um sistema que foi criado pelo Colégio Americano de Radiologia. A primeira edição é de 1993, incluía apenas a mamografia, e o objetivo do BIRADS é padronizar os laudos de mamografia. Agora, na última edição, 2013, já inclui também mamografia, ultrassom e ressonância. Mas o BIRADS foi criado justamente para conseguir padronizar os laudos dos exames de imagem da mama, que antes disso cada um descrevia as lesões de um jeito, fazia uma recomendação diferente. Então o objetivo é justamente fazer uma padronização para que isso seja universalmente aceito e entendido. E o BIRADS é uma coisa que deu tão certo que hoje em dia no mundo todo, praticamente qualquer exame de imagem de mama, ele sai com o BIRADS, a categoria, com a descrição dos termos, como é aconselhado no BIRADS. Hoje em dia até inclusive já foram criados outros guias como esse, por exemplo, para a próstata, a gente tem o PIRADS, para fígado, LIRADS, para tireoide, TIRADS, tudo isso foi baseado no sucesso que foi o BIRADS. E o BIRADS ele é composto de várias partes, né? Inclusive ele serve como auditoria do seu serviço para ver se os laudos estão sendo dados de acordo com aquilo que é esperado, mas o que a gente vai falar aqui principalmente é do léxico, que é uma descrição dos termos que a gente deve usar para descrever os achados nos exames de imagem da mama, tanto mamografia como ultrassom e ressonância, e também ele diz mais ou menos como a gente tem que organizar o laudo dos exames. Essa é a imagem da última edição do BIRADS, né? A edição em português, a edição em inglês saiu em 2013 e a edição em português deve estar saindo agora, a versão traduzida. E como é que o BIRADS sugere que a gente faça a organização do laudo, né? A organização do laudo, ela deve conter a indicação do exame, se é um exame de rastreamento ou se é um exame diagnóstico. Ou seja, rastreamento é um exame na paciente assintomática, né? Ou diagnóstico, a paciente tem alguma queixa, seja por descarga papilar, um nódulo palpável, dor, ou alguma alteração em algum exame anterior também. A seguir, a gente deve descrever a composição da mama, se é uma mama mais lipossubstituída, se é uma mama mais densa, isso vai interferir na sensibilidade de todos os métodos de imagem, mas principalmente da mamografia.
a descrição dos achados, que a gente vai falar mais para frente, os achados principais de cada um desses métodos. A comparação com os exames anteriores é fundamental para qualquer avaliação de imagem da mama. E no final, a categoria de avaliação e a recomendação. A categoria de avaliação e a recomendação talvez seja o mais importante, né? Geralmente é o que o médico solicitante quer saber. O que é que representa esses achados e o que é que significa isso. Então, nessa última edição do BIRADS, a gente tem as categorias que variam de 0 a 6, certo? A categoria 0 é um exame que é inconclusivo, ou seja, é um exame... Geralmente a gente usa a categoria 0 muito para mamografia de rastreamento, mas é um exame que ele significa que você precisa de outras informações, ou seja, precisa de um exame adicional para complementar a sua avaliação. Seja uma incidência adicional na mamografia, como a magnificação, a compressão, ou seja outro exame, como por exemplo o ultrassom e menos comumente a ressonância magnética. A categoria 1 é um exame normal, sem achados. E a categoria 2 é um exame com achados benignos. Só achados que a gente tem 100% de certeza que é benigno. Então essas duas categorias ela tem um risco muito baixo de câncer, né? A gente nunca fala zero, porque pode ter um câncer que não aparece, um câncer muito inicial que ainda não aparece na imagem, mas é um risco muito baixo. E nesses casos está indicado apenas o acompanhamento de rotina, seja ele anual ou bianual, mas nesses casos você só precisa manter o acompanhamento de rotina. A categoria 3 são achados provavelmente benignos. Aí já são achados que tem um risco um pouco maior, mas ainda muito baixo de câncer. Mas nesses casos, geralmente está indicado repetir o exame com 6 meses. Ou seja, para a gente fazer um controle mais perto, não deixar para um exame anual, e para a gente demonstrar melhor a estabilidade desse quadro. Depois que uma lesão fica 2 anos nessa categoria 3, ou seja, está estável há 2 anos, a gente pode voltar para a categoria 2. Provavelmente aquilo não é uma neoplasia maligna, pelo menos não uma neoplasia clinicamente significativa de alto grau. Eventualmente, também a gente pode sugerir biópsia nas lesões BIRADS 3. Por exemplo, em pacientes que não têm condições de fazer esse acompanhamento, o paciente mora em outra cidade ou alguma coisa, não tem acesso, então não vai fazer o acompanhamento. Ou então pacientes que têm um risco muito alto, têm história familiar. Às vezes a própria paciente prefere fazer uma biópsia para ter certeza do que ficar fazendo o acompanhamento. A categoria BIRADS 4 são lesões suspeitas. Aí a gente já vai ter um risco maior de câncer a depender dos achados do exame. E como ela compreende um risco muito variável, né, nas últimas edições do BIRADS já foi recomendado subdividir a categoria 4 em 4A, B e C, como a gente vê aqui. 4A seria um risco de 2 a 10% de câncer, 4B de 10 a 50% e 4C acima de 50%, né, até 95%. Em todos esses casos, de qualquer forma, está indicado biópsia ou estudo histológico para você confirmar ou excluir a possibilidade de câncer de mama. Categoria 5 já são aqueles casos que o achado de imagem é bem sugestivo de malignidade, então são achados provavelmente malignos com a chance de câncer acima de 95%. Também está indicado biópsia sempre para confirmação. E na categoria 6 já são as lesões que são comprovadamente malignas, que já tem biópsia, mas por algum motivo o paciente ainda não realizou o tratamento definitivo. Bom, então era isso nessa aula introdutória do nosso curso. Com o decorrer do curso a gente vai falar um pouco mais de cada um desses achados.